Olha, querido, você já pode aí abrir a sua Bíblia comigo, Salmo 19, verso de número 7. Salmos 19, verso de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que bênção. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Então esse será o texto base para a nossa meditação e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse livro tão singular, esse livro tão importante que nós temos, chamado de Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você neste momento, se possível, notasse até essas informações que eu vou passar para você. A Bíblia é um livro singular. A Bíblia, que o seu próprio nome diz, coleção de livros sagrados, a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. Quando eu digo inspirado, eu digo que Deus, ele guiou, inspirou os seus escritores a escrever a Bíblia. E se Deus é quem inspira, Deus é o autor. E aqueles que escreveram se chamam de escritor da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas, homens das mais diversas culturas escreveram a Bíblia Sagrada. Lembre-se, o autor da Bíblia é Deus, mas escribas, sacerdotes, profetas, poetas, reis, eles escreveram a Bíblia. Pastor, e quanto tempo durou desde que Gênesis foi escrito até o Apocalipse? Durou um período de cerca de 1.500 anos. 1.500 anos. Olha que interessante. A Bíblia foi escrita em um período de 1.500 anos. Interessante é que, embora levou esse período todo para ser escrita, de Gênesis a Apocalipse, não há nela contradição, não há nela erros. A gente vai aprender mais detalhes. Mas veja que coisa interessante. Há 1.500 anos antes de João escrever o Apocalipse, estava Moisés escrevendo Gênesis. E o que Moisés escreve não contradiz o que João escreve. E o que João escreve não contradiz o que Moisés escreve. Pastor, quantos foram os autores da Bíblia? A Bíblia teve mais de 40 pessoas que a escreveram. Foram mais de 40 pessoas que escreveram as páginas da Bíblia e que notadamente percebemos a mão de Deus, irmãos, a mão de Deus, para que ela haja essa unidade que eu acabei de falar para você. Ela está em uma unidade que é inexplicável aos olhos humanos. Não dá para se... Às vezes a gente pega a obra de autores do mesmo autor, que ele escreve 10 livros, no primeiro livro ele fala uma coisa, no 10º ele já contradiz o que falou no primeiro. E a Bíblia, num período de 1.500 anos, escrita por mais de 40 autores, não tem contradições. Estes textos, eles foram copiados, recopilados de geração em geração, em diversos idiomas, tais como o hebraico, o aramaico, o texto grego, até chegar em nossas mãos hoje na versão em português. A Bíblia, em sua forma original, ela era desprovida de capítulos e de versículos. Era um texto sem capítulos e versículos. Os capítulos e os versículos foram colocados anos mais tarde para facilitar a nossa leitura e o nosso contato em encontrar passagens da palavra de Deus. A Bíblia, na sua forma original, não tinha essas divisões de capítulos e versículos, mas essa divisão foi feita em capítulos no ano de
1250 depois de Cristo. Esta divisão em capítulos, no ano de 1250, feita pelo cardeal Hugo, ele fez essa divisão, e ele, que era um estudioso dedicado das Escrituras, para que melhor a gente encontrasse as passagens, ele faz essa divisão em capítulos, e apenas mais tarde que ela vai ser dividida também em versículos. Ela vai ser dividida em partes menores, para que fique melhor a localização dos versículos. Então, no ano de 1445, o Antigo Testamento foi dividido em versículo pelo Rabino Natan. Já o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor lá de Paris, ele vai então dividir o Novo Testamento em versículos. Então, nós temos, e até recente, poderíamos dizer, em comparação ao tempo que ela levou para ser escrita, ou quando ela terminou de ser escrita, a Bíblia, ela foi dividida em capítulos, depois em versículos o Antigo Testamento, e depois somente o Novo veio a ser dividido também em versículos. A Bíblia, antes da invenção da gráfica, a Bíblia era um livro muito caro de ser adquirido, de ser possuído. Por que, pastor, a Bíblia era um livro caro? Porque antes do período da gráfica, né, do período da gráfica de Gutenberg, a Bíblia era um livro extremamente raro, caro, pois todo o trabalho de escrevê-la era feito de maneira manual, então era algo muito trabalhoso. Já imaginou escrever toda a Bíblia na mão, ou seja, de maneira manual? Os manuscritos eram feitos de maneira quase que artesanalmente falando, né? Porque a letra, você já viu o hebraico e o grego, deve ter percebido que parece desenhos. A Bíblia, então, era de pouco acesso por causa da complexidade de produzi-la, de reescrevê-la, né, de fazer cópias dela. A Bíblia é composta, sabe de quantos livros? Quantos livros a Bíblia ela é composta? Quem pode me ajudar? Isso, de 66 livros. 66 livros. Agora eu quero saber, quem sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Olha, a quantidade de livro foi fácil. Eu quero ver você saber a quantidade de capítulos. Quem sabe a quantidade de capítulos? Olha aí, será que a nossa irmã Jennifer sabe? Nossa irmã Isabel, nossa irmã Diene, Lucas, a Lili, a Liliu, né? Será que as irmãs sabem aqui quantos capítulos tem a Bíblia? Nota aí, crente, tem 1189. Agora eu quero saber você. Algumas irmãs sabem aqui, ó. Diene Rodrigues dizendo assim: estudei, pastor, mas esqueci. Agora eu lembrei para a senhora, lembrei. Olha aí, irmã Diene, né? Lembrei para a senhora, viu? 66 livros e 1189 capítulos. Agora eu quero saber se alguém sabe quantos versículos tem a Bíblia. Quem sabe quantos versículos tem a Bíblia? Você sabe quantos versículos tem a palavra de Deus? Não estou ouvindo. A Bíblia tem 31.173 versículos. 31.173 versículos. É por isso que o cristão anda bem armado, irmãos. A arma do cristão tem 31.173 munições. Louvado seja o Senhor. Agora deixa eu aprofundar mais aqui. Você sabe quantas palavras tem a Bíblia? Pastor, palavra? Aí agora agora forçou, hein? Quantas palavras tem a Bíblia? A Bíblia tem cerca de 773 mil palavras. E aproximadamente 3
3.600.000 letras. Encontra-se traduzida hoje em mais de 100 idiomas e dialetos, equivalente a 50% das línguas faladas no mundo. Hoje a estimativa é que a Bíblia ela seja comercializada ou vendida no planeta, né, mais de milhões de exemplares, seja ela do Novo Testamento, um livro, ou a Bíblia completa. Ou seja, a Bíblia ela é um dos livros, ou o livro mais vendido, mais compartilhado do mundo. Nenhum livro foi tão vendido, foi tão lido e tão compartilhado quanto a Bíblia. Afirmo ainda que a cada 50 Bíblias, a cada minuto, veja, preste atenção nisso aqui, a cada minuto, 50 Bíblias são vendidas, fazendo um total diário de aproximadamente 72.000 exemplares. Cerca de 72.000 exemplares da Bíblia são vendidos diariamente. Essa é a Bíblia que eu quero falar com você nesta noite, nesta manhã, nesta oportunidade. É sobre os atributos deste livro que eu quero falar com você. Por isso que nós precisamos ler essa Bíblia, meditar na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a primeira característica, o primeiro atributo que eu quero apresentar para você da Bíblia é que a Bíblia Sagrada, ela é infalível. Infalível. Você que gosta de notar aí, já guarda essa palavra, tá bom? Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, ela é infalível. Pastor, o que significa dizer que a Bíblia ela é infalível? Essa palavra infalível, ela vem do latim. É duas palavras. O in, que significa não, e falibilis, que significa falso. Então, a Bíblia não é falsa. Não é falsa. A forma verbal desta palavra significa enganar. Portanto, tudo o que é infalível, fica entendido, isso é isento de erro, isento de falácia, isento de incerteza. Em termos simples, o que estou afirmando, não apenas eu afirmo, mas a história, os pais da igreja afirmam, é que a Bíblia ela é infalível. Em termos simples, significa que a Bíblia não tem qualquer erro. A Bíblia está isenta de qualquer falha. Há muito tempo, os teólogos conservadores referem-se à Bíblia como infalível palavra de Deus, ou seja, como uma palavra ou um escrito que não tem falhas. E por que a Bíblia não tem falha? Porque o autor é Deus e Deus é perfeito. É por isso que o salmo que a gente leu diz que a tua lei é perfeita. Sendo Deus perfeito, criou a palavra dele ou inspirou que os escritores escrevessem a Bíblia. E essa palavra, ela também é perfeita, ela é infalível. A palavra infalível significa incapaz de erro. A palavra de Deus não erra. Se é algo infalível, ela nunca está errada. Portanto, a palavra de Deus, ela é absolutamente confiável. Você pode confiar inteiramente nas Escrituras. Confie nela, acredite nela. Aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro, é real, está isento de falha. Nós precisamos confiar nela e devemos, porque ela é infalível, isenta de erro. Mas qual o conceito de infalibilidade das Escrituras? É preciso que a gente entenda isso. Qual o conceito de infalível que nós estamos tratando aqui? O conceito de infalibilidade da Bíblia, segundo o pastor norte-americano John MacArthur, ele diz que a Bíblia toda, ela não tem erros. A Bíblia toda, ela não tem erros. Mais especificamente, seus manuscritos não contêm erros. Quando ele diz os manuscritos da Bíblia não tem erro, ele está se referindo aqui
aos autógrafos. Pastor, o que é os autógrafos? É que a Bíblia escrita por Moisés, pelos profetas, pelos escribas, pelos reis, pelos poetas, eles escreveram, e aquele documento escrito pela mão destes homens está isenta de erros, ou seja, os seus manuscritos originais não possuem erros. Somente os textos originais é que são inspirados. Então, o que eu estou dizendo com isso é que, embora nós tenhamos hoje um exemplar da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que aqui é uma cópia. Ela é inspirada porque ela é proveniente dos manuscritos originais. Mas a Bíblia em português, e preste bastante atenção nisso, a Bíblia em português, ela é uma tradução, ela é uma cópia, e esta tradução, ela pode ter erros. Veja, essa tradução, ela pode ter erros, mas os seus autógrafos, escritos pelos escritores originais da Bíblia, os manuscritos originais, não possuem erros. As traduções podem ter erros, mas quais são os erros que nós encontramos comumente nas traduções? A gente pode encontrar erro da própria tradução. Pode encontrar erros, por exemplo, de impressão. Uma palavra que tinha um tio não tem. Uma palavra que deveria ter uma vírgula e não tinha. Então, assim, a gente pode encontrar erros de impressão, erro de datilografia, erros óbvios, mas que são erros porque foram produzidas depois por homens, mas não comprometem a mensagem da Bíblia. Não compromete a mensagem das Escrituras. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia em casa, não sei se você tem esse exemplar, a Bíblia brasileira, a Bíblia brasileira, ela vem faltando um livro da Bíblia. Então veja, é um erro gráfico, é um erro da impressão, mas não é um erro dos autógrafos, dos manuscritos originais, porque a Bíblia não tem erro. O que tem erro é nossas traduções. Pode ter um erro de português, pode ter um erro de vírgula, de acentos, um erro de impressão, um erro dessa natureza, mas não erro dos seus autógrafos, ou o erro dos manuscritos originais. Por quê? A Bíblia não tem erros, porque a própria Bíblia vai reivindicar a sua infalibilidade. Por exemplo, veja o que é que a Bíblia afirma lá em 2 Pedro 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Pedro continua com uma descrição, queridos, de que as Escrituras passou a existir. Veja, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, vai dizer Pedro, da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então veja, por que a Bíblia é infalível? Porque quem inspirou ela foi Deus. Homens escreveram, homens escreveram a Bíblia inspirados. Não vem de interpretação pessoal, não vem de pensamento pessoal, não vem de ideias pessoais. A Bíblia é o pensamento expresso de Deus para a nossa vida. A Bíblia é o pensamento de Deus para nós. Se Deus é infalível, ou seja, se Deus é um ser que não erra, então assim será também a sua palavra. A doutrina da infalibilidade das Escrituras está baseada em uma compreensão do caráter perfeito de Deus. O caráter perfeito de Deus, irmãos, mostra para nós que aquilo que ele faz, ou seja, aquilo que ele inspirou aos escritores bíblicos a escrever a Bíblia, não tem erros. É por isso que a palavra vai dizer no Salmo 19, verso de número 7,
que a palavra de Deus é perfeita e refrigera ou revigora a alma, porque o próprio Deus é um ser perfeito. Teologicamente, Deus está intimamente associado à sua palavra. Veja que em João capítulo 1, verso de número 14, a Bíblia diz que Jesus, ou seja, a Bíblia afirma que Jesus, ele é a palavra. Então veja, a palavra, o Logos, é também associada ao próprio Cristo. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, meditando na palavra, se alimentando dela, nós estamos com o Logos de Deus. Cristo é tipificado na própria palavra, nas próprias Escrituras. E por isso que essas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela não possui erro, ela é infalível. E associada a esta infalibilidade das Escrituras, nós temos também um outro detalhe muito, mas muito importante, que é a Bíblia Sagrada, ela é inerrante. Veja, se ela não possui erro, ela é infalível, a Bíblia Sagrada, ela também é inerrante. E a infalibilidade e a inerrância das Escrituras caminham de braços dados, estão casadas. Pastor, o que significa dizer que a Bíblia ela é inerrante? O dicionário define inerrância como a ausência de erro. Segundo o Pacto de Lausanne, que foi realizado em 1974, onde foi discutido ali por vários pastores, teólogos, eruditos da palavra de Deus, para definir e trabalhar a questão da inerrância das Escrituras. Eles afirmaram então nesse pacto que a Bíblia ela é sem erro em tudo o que afirma. A Bíblia é sem erro em tudo o que afirma, definindo de modo positivo. A inerrância da Bíblia, irmãos, significa que a Bíblia diz a verdade e é a própria verdade. Amém? Amém? Vou repetir aqui para você guardar, tá bom? Para você guardar. Recapitulando aqui, né? Os irmãos aqui estão acompanhando, estão escrevendo, né? Amém? Vamos aqui devagar, vamos lá. Nossa irmã Nelly diz assim: pastor, me ajude, quantas palavras? Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia é infalível, tá certo? Ela não pode errar, porque Deus não erra. E segundo, a Bíblia ela é inerrante, e por inerrância nós estamos dizendo que a Bíblia ela diz a verdade em tudo que afirma. Tudo que a Bíblia afirma é verdade. Então, definindo de modo positivo, a inerrância da Bíblia significa dizer que a Bíblia diz a verdade e a Bíblia é a própria verdade. Mais tarde, queridos, em 1979, no ano de 1979, temos uma declaração do Concílio Internacional de Inerrância Bíblica, que foi realizado lá na cidade de Chicago. Eles afirmavam inerrância em uma breve declaração. Ele dizia o seguinte: as Escrituras não possuem erros, nem falha em tudo o que ensina. Veja, a Bíblia não possui erro e nem falha em tudo aquilo que ela ensina. Amém? Então, pastor, me ajude aqui para eu guardar, né? Feita a nossa irmã disse assim: pastor, me ajude pelo amor de Deus. Com calma, vamos lá. Então, a Bíblia ela é infalível, está isenta de erro. A Bíblia é inerrante, ela diz a verdade, né? Tudo aquilo que ela diz e que ela fala é verdade, ela é a própria verdade. E o conceito de inerrância, né? Quando a gente usa a expressão a Bíblia é inerrante, nós estamos falando que naquilo que tange, né, os seus escritos sagrados, ou seja, tudo aquilo que ela se refere, a tudo aquilo que ela fala, está isento de erro. A Bíblia não vai errar em nenhum ponto daquilo que ela diz. Nenhum ponto. Pastor, mas a Bíblia diz que o sol parou e a ciência descobriu que quem gira não é o sol, quem gira é a terra. Então a Bíblia tem erro, pastor. E calma. Aí eu preciso dizer para você que a descrição
quando a Bíblia diz que o sol parou, é uma descrição inspirada, sim, mas é uma escrita, porque a Bíblia respeita o escritor, que ele vai usar a linguagem dele. A Bíblia não é ditada palavra por palavra, assim, escreve isso, aí o escritor escreveu, escreve isso, o escritor escreveu. Não é assim. Ele inspira. O escritor vai escrever com suas palavras, mas a mensagem que Deus está comunicando vai ser com as palavras do escritor, mas o que Deus está comunicando. Então, quando o escritor diz que o sol parou, e a gente sabe hoje, né, cientificamente, que quem gira é a Terra, o sol nunca parou. Quando a Bíblia diz isso, está falando da ótica do observador. É comum você dizer assim, o sol se pôs, mas o sol não se pôs. Foi a Terra que girou. Então, veja, o que você está dizendo é verdade, tá certo, é verdade, mas da sua ótica. Então, da ótica do observador que está ali olhando, o Sol aparentemente está girando em volta da Terra, mas é a Terra quem está girando. A partir da ótica do observador, parece ser o Sol. Então veja, o escritor escreveu e Deus respeita a ótica ou respeita a conjuntura de palavra, de vocabulário do escritor. Por exemplo, Deus vai usar um profeta que diz assim... vós vacas de Bazã, veja, por que ele está usando o termo vacas de Bazã? Ele está usando uma linguagem dele, né? Porque Oséias era um profeta, Amós, ele era boieiro, né? Ele era boieiro, então ele está usando uma linguagem dele, ele cuidava de boi e quando ele foi se referir na sua profecia, ele usou a linguagem do seu campo, tá certo? Então é natural, Deus respeita essa linguagem pessoal do profeta, do escritor. Mas a ideia, a mensagem, ela alcança seu objetivo e tem como finalidade transmitir aquilo que Deus quer, ainda que seja na linguagem do escritor. Então veja, a Bíblia ela está isenta de qualquer erro, de qualquer espécie, tanto no seu conteúdo, quanto no seu propósito, quanto na sua mensagem. Então, o conteúdo da Bíblia, o propósito da Bíblia e a mensagem da Bíblia não erra, não erra. Veja o que diz Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 5 e verso de número 6. Provérbios, capítulo 30, verso 5 e verso 6. Toda a palavra de Deus é pura. Olha que interessante. Toda a palavra de Deus é pura. Pura que não tem mistura. Não tem mistura. A palavra de Deus ela é pura. É escudo para aqueles que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Perceba, querido, a palavra de Deus, portanto, ela é pura, verdadeira. A palavra de Deus ela é refinada, ela é testada, assim como o ourives, ele refina o ouro. A palavra de Deus ela é pura, ela é sem escória. A palavra de Deus, ela é pura. Cada palavra de Deus é pura. Isto é, testada, provada na fornalha da experiência. Por exemplo, a sua promessa pode ser um escudo. Pode ser um escudo. Foi assim que Deus se apresentou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1. Eu sou teu escudo. Porque Deus é escudo para aquele que nele crê. Então a palavra de Deus, querido, ela é pura. É por isso que eu fico admirado como uma pessoa abandona a palavra de Deus para ir atrás de profecia, irmãos. Eu fico admirado como é que pode alguém deixar a palavra de Deus de lado e deixar ser levado por profecia. Pastor, Deus pode usar alguém em profecia? Pode, querido, pode. Mas hoje nós não temos profeta como eram os profetas que escreveram a Bíblia. Não temos. Então, entre ficar atrás de profecia e ler as escrituras, eu prefiro ficar com as escrituras. Eu prefiro ler a palavra, porque a palavra de Deus é pura, não erra, não tem mistura, não tem erros nela. Ela é infalível, ela é inerrante, ela cumpre o que diz, ela atinge o propósito desejado, a sua mensagem é verdadeira. O seu conteúdo é confiável. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia caminham de mãos dadas. Não dá para falar de uma sem falar da outra. Quanto a infalibilidade, ela não falha, e quanto a inerrância, ela não erra. Então, se Deus te fez promessa, se Deus falou com você,
Se você leu a Bíblia e se agarrou a uma promessa que a Bíblia te faz, meu querido, descansa, porque promessa de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus inerrante, que não falha, é a palavra que não erra, não falha, não erra, pois o seu autor é Deus, ele é um ser perfeito em tudo que faz, ele está isento de qualquer erro. Deus não falhou, Deus não erra, Deus não falha em tudo o que ele afirma. A Bíblia, em tudo que afirma, ela é inerrante, ela é infalível. Olha o que diz Jeremias 1, verso de número 12. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque o quê? Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Queridos, a palavra de Deus, ela produz o efeito desejado. Isaías escrevendo, ele diz lá em Isaías 40, verso 8, vai dizer: secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Querido, vai passar céu, vai passar terra, eu passo, você passa, pregadores passam, cantores passam, igrejas passam, denominações passam, o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. O pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre a inerrância da Bíblia, ele disse certa feita: as escrituras não contêm erros, a palavra de Deus não pode falhar, seu conteúdo foi revelado por Deus, seus autores foram inspirados por Deus, seu registro foi assistido pelo Espírito Santo. Esta é a certeza que nós temos, a Bíblia não erra, não erra. A Bíblia, ela é infalível em tudo aquilo que ela diz. Amém? Terceira verdade, ou terceiro atributo da Bíblia. Primeiro atributo, vai guardando aí, tá bom? É um estudo e você precisa guardar. Primeiro atributo, ela é infalível. Segundo atributo, ela é inerrante. Terceiro atributo, a Bíblia Sagrada é completa. Repetindo, a Bíblia Sagrada, ela é completa. Nada precisa ser acrescentado à Bíblia. Vou repetir. Nada precisa ser acrescentado à Bíblia. Às vezes a gente acha que o que dá certo é a Bíblia mais alguma coisa. Se eu falar a Bíblia, mais aquele pensamento filosófico, mais aquele pensamento psicólogo, mais aquele pensamento... Não, a Bíblia é completa. A Bíblia, ela é completa. Amém? A Bíblia, ela é completa. Primeiro, a gente aprendeu que a Bíblia, ela é infalível. Segundo, ela é inerrante. E terceiro, a Bíblia é completa. Isso é uma declaração que deixa algumas pessoas meio assustadas, né? Algumas pessoas ficam meio assustadas assim: pastor, a Bíblia é completa, nada precisa ser acrescentada, nada precisa ser... tem gente que fica meio assim, é isso mesmo que eu disse. A Bíblia, ela é completa. Pessoas que acreditam que precisamos de uma revelação adicional, precisamos de uma profecia X, de uma revelação Y, de um sonho Y para poder completar as verdades da Bíblia, está enganada, né? Pessoas que pensam que precisa de algo adicional, ficam surpresos com essa afirmação que eu falo para você. A Bíblia, ela é completa. Pastor, se eu precisar de uma orientação para o meu casamento, eu preciso ir atrás de curandeiro, de profeta A, profeta B, de Chiquinho, de Chiquinha, de fulano, de Beltrano. Não, querido, basta você ler a Bíblia. A Bíblia tem um conselho para o teu casamento. Ela é completa. Pastor, olha, eu estou querendo aqui fazer cuidar da minha saúde alimentar, precisando melhorar aqui a Bíblia fala sobre isso. Fala, basta você ler a Bíblia. Pastor, eu quero educar meus filhos. O senhor indica algum livro para educar meus filhos? Algum material, assim, de um escritor muito sábio, de alguém muito inteligente, para eu ensinar meus filhos? A Bíblia, ela é completa. Ela tem também princípios para os filhos.
Pastor, eu quero aprender como temer a Deus, como obedecer a Deus. O senhor indica algum pastor, algum líder, algum profeta, algum pregador, alguma estrela aí que possa me dizer como posso temer a Deus? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Eu sei que existe uma teologia filosófica chamada de neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia simplesmente era comentários sobre experiências espirituais daquele tempo, e hoje nós seres humanos precisamos também continuar com essas experiências espirituais, tendo novas visões, novas revelações, novos princípios e escrever a nossa própria Bíblia. Tá errado, querido. Podemos ter experiências pessoais com Deus, sim, mas não podemos ter experiências pessoais com Deus que traga novas revelação. O próprio Paulo, falando aos Gálatas, disse que qualquer pessoa que apresentasse um outro evangelho ou novas revelações, uma outra mensagem, um outro conteúdo, uma outra revelação que fosse diferente das Escrituras, Paulo disse que seja anátema. Em outras palavras, que seja amaldiçoado. Deus pode trazer a nós uma nova experiência? Pode, mas essa experiência não pode ser a parte das Escrituras. Essa experiência não pode ser contrária às Escrituras. Essa experiência, essa revelação, esse sonho, essa iluminação não pode ser a parte ou contrária às Escrituras. Deus pode, pastor, falar com alguém através de sonho? Fala. Deus fala através de visões? Fala. Deus fala de maneira intuitiva? Fala. Deus fala de voz audível? Fala. Mas essa não é uma regra para Deus falar conosco hoje. Deus fala conosco principalmente por meio da palavra dele, das Escrituras. Por que será que nós temos a Bíblia preservada há mais de 1500 anos, até o último escritor, o apóstolo João, e já estamos há cerca de 2000 anos em que o último escritor escreveu a Bíblia, e ela está preservada para nós? Porque Deus resolveu preservá-las para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Deus fala hoje principalmente por meio da sua palavra revelada. Nela nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos orientação que precisamos na palavra. Ela é completa em tudo. Ela nos instrui em tudo. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não é a Bíblia mais os usos e costumes da minha denominação. Não é a Bíblia mais o meu pensamento. Não é a Bíblia mais o meu pastor ou o meu líder. Não é a Bíblia. Ela é completa. Não temos mais que ficar atrás de respostas ou de indagações. Não, querida, a Bíblia, ela é completa para nós. Nela nós temos as mais diversas respostas e conselhos para as mais diversas situações. Na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia, querida, a própria Bíblia adverte que nós não devemos acrescentar nada a ela, nada. Não devemos acrescentar nada à Bíblia. Apocalipse encerra lá no capítulo 22, verso 18 e verso 19, dizendo que não devemos acrescentar e nem tirar nada. E aquele que acrescentar ou tirar algo da Bíblia, pragas virão sobre ele, ou seja, maldições virá sobre ele. Como eu não quero viver debaixo de maldição, de pragas, debaixo da ira de Deus, então eu não devo acrescentar nada a ela. Simplesmente aceitar a Bíblia como ela é, entendê-la, aplicá-la para a minha vida, ler, meditar, buscar nela. O meio de eu crescer em Deus está na palavra de Deus. Fica evidente, querido, nesse texto de Apocalipse 22, verso 18 e 19, que a Bíblia é completa e de nada precisa, nada devemos acrescentar ou tirar dela, e maldito seja todo aquele que aumenta, aquele que tira, aquele que subtrai, aquele que deixa de ensinar essas palavras. Amém. Que pena, né? Chegamos ao finalzinho do nosso programa, chegamos ao finalzinho do Doutrina Maranata.